Boa noite. Boa noite. Graças a Deus, né? Mais um dia na casa de Deus, mais um dia para louvarmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor, para nos entregarmos a Ele. Antes de nós entrarmos na palavra de Deus, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez nessa noite. Aproveite então esse momento para fazer o que essa canção falou. Faça isso novamente, se derrame diante de Deus. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eu venho aqui para me derramar e entregar-me ao Senhor. Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Jesus, porque diante do Senhor que nós estamos, e dessa forma nós queremos clamar pela Tua misericórdia, Senhor. Pai, que Teu Santo Espírito possa falar as nossas vidas. Pai, que a Tua presença em nós, mediante ao Teu Espírito Santo em nossas vidas, na qual o próprio Senhor nos deu. Eu te clamo, Jesus, venha sobre as nossas vidas e que nós possamos, ó Deus, nessa noite receber mais do Senhor, que nós possamos nos aprofundar mais em Ti. Pai, que a Tua palavra possa ser cravada de fato em nossos corações. Amém. Que todos nós que estamos aqui possamos, ó Deus, contemplar da Tua glória, contemplar da Tua presença, como nós cantamos aqui: Senhor, eis-nos aqui. Ó Pai, derrame, ó Deus, a Tua compaixão sobre as nossas vidas, porque nós precisamos, nós necessitamos do Senhor. Por isso que nós oramos e falamos contigo, Deus, porque o Senhor é o nosso Senhor, é o Deus que faz, é o Deus que mostra, é o Deus que age, é o Deus que transforma, é o Deus que transforma os corações, a mente, o corpo. Pai, o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Por isso que nós falamos contigo, nos entregamos e nos derramamos mais uma vez na Tua presença. Em nome de Jesus, amém, e amém. É muito bom estar aqui novamente. E agora acompanhado com a tropa aí, né? O pessoal veio para tocar, cantar. Minha noiva está aqui novamente. Linda, Clara, está ali. O nome dela é Clara, tá? Pode chamar de linda, porque é verdade, né? Então, tá de boa. É muito bom estar aqui de novo. Sempre vou usar duas palavras juntas: maravilhindo, porque é maravilhoso e é lindo poder estar aqui. E sentir a presença de Deus é sempre sensacional, né, Gui? Estar juntos com os irmãos, que coisa boa, nesse dia fresquinho, nesse dia bonito de se ver. E domingo passado, eu estava dando uma aula para os adolescentes, na IBD dos adolescentes, e é bem interessante, né? Hoje o Guilherme, o Gui, deu aula para os adolescentes, e é bom, né, Gui? É uma emoção diferente, né? E lá, a temática da lição era um tema que me deixou um pouco assim, pensando, mas como assim? O tema era laranja podre ou banana madura. E aí, prontamente, ao ler aquele tema, eu falei: calma aí, bom, laranja podre, tô fora, não quero isso pra mim, não quero não. E aí eu pensei: mas banana madura? Eu fiquei pensando: mas será que essa banana está muito madura? Será que ela já está quase apodrecendo? Será que essa banana já... Como que está? E aí, ou seja, a nossa forma de pensar, a nossa forma de olhar as coisas, às vezes é tão superficial e tão instantâneo e tão momentâneo, que aí nós ficamos nesse olhar relancioso, ou seja, aquele olhar de relance, você olha rapidinho assim e volta o olhar, você não fixa o olhar, você não cativa a sua atenção a alguém ou a algo, e aí você simplesmente, de uma forma rápida, de uma forma abrupta, muito rápida, né, nós definimos algo. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu olhei para aquela temática e falei: calma aí, né? Está aqui, tem um propósito, né? Tem um motivo, uma razão de estar aqui. E aí eu continuei ali lendo, estudando a lição, e olha só, coisas incríveis começaram a aparecer naquelas páginas e me mostrar, e ia a confronto daquilo que eu tinha pensado e pré-julgado e pré-estabelecido, e começou a me mostrar um monte de coisa incrível. Coisas que eu nem conhecia, na verdade. E eu quero me apropriar então um pouco daquela lição, usando da Bíblia, e também quero aproveitar para transmitir isso para vocês também. Tenho certeza que é algo enriquecedor, e eu quero demonstrar isso a vocês através da palavra de Deus, através da palavra dessa noite, tá bom? Então, eu gostaria que você já pensasse: e aí, será que eu estou como? Como uma laranja podre ou como uma banana madura?
E aí você vai entender a relação e a correlação sobre esses dois pontos aí, e sobre essas duas frutinhas aí, né? Tá. E aí, quando eu pensei sobre isso, eu comecei a analisar algumas coisas. Eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia ou o seu celular aí. Aqueles que estão sem, não tem problema, eu vou também ler aqui. Colossenses capítulo 3, eu vou ler o versículo 12. Olha que preciosidade da palavra de Deus. Enquanto você está procurando aí, eu quero que você pense e reflita muito sobre isso, sobre você olhar as possibilidades, olhar as opções, não ficar preso ou se adeter a somente uma coisa, mas pare, pense, reflita, né? Então olha só, Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz assim, deixa eu ler aqui. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Bom, a princípio só esse versículo. Esse texto é um texto que foi escrito por Paulo, é uma epístola. O que é uma epístola, né? Uma epístola é uma carta, só que é uma carta um pouquinho diferenciada. Tem uma carta que é aquela carta mais informal, que se mandava há tempos atrás. Hoje, basicamente, não se manda muita carta no sentido de mensagem, coisas assim. Mas era aquela carta mais formal. A epístola é uma carta mais formal. Então, quando você ouvir epístola de fulano, então, lembre-se disso. É uma carta, só que é uma carta mais formal. E Paulo estava escrevendo, então, essa carta aí para o pessoal lá de Colossenses, para o povo ali. E dessa forma, ao escrever essa carta, essa epístola, ele estava tendo naquele momento o auxílio de Timóteo. E olha só, Paulo, ele não estava no conforto do lar, ele não estava talvez na embarcação, dessa vez fazendo as suas viagens, mas Paulo estava preso, isso na época, mais ou menos no ano 60, 62, se você for se aprofundar, você vai ver uma variação de dados até entre 60 e 67 depois de Cristo. Então olha só, se a gente for pensar de forma histórica, não é algo tão longe, não é tão longe. E Paulo estava preso lá em Roma com Timóteo, e provavelmente Timóteo estava auxiliando ele a escrever essa epístola, ou seja, essa carta. E aí, como eu disse, Paulo não estava confortável, né? Ele estava numa prisão, estava preso, ele estava numa situação complicada, só que Paulo sabia o que estava acontecendo também nas igrejas, e Paulo tinha por costume enviar essas cartas e acompanhar as igrejas, independente de onde ele estava. E nesse momento ele estava então na prisão. E aí Paulo, ao escrever essa epístola, essa carta, juntamente ali com Timóteo, ele começou a colocar esse texto para esses irmãos, falando para eles, olha, tenham profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Porque, na verdade, os cristãos daquela época, naquele local, eles estavam cometendo alguns erros graves. E, diante disso, Paulo, então, escreve, por isso uma epístola, por isso ele escreve algo mais formal, para ele, na verdade, estar admoestando, ou seja, está dando uma puxada ali de orelha, chamando a atenção. Pessoal, se liguem, fiquem atentos no que está acontecendo, porque... E aí ele começa a falar as questões ali que você vai ver diante do capítulo ali. Mas agora, nesse versículo, ele ressalta isso. Olha, busque a mansidão, busque o domínio próprio. Agora eu trago para mim. É difícil, né? Às vezes eu estou lá em Cachoeiro dirigindo, às vezes não sempre, estou lá dirigindo lá, né? E de repente, a minha noiva é bem prova disso, está sempre ali comigo, vem alguém do nada, aparece do nada na sua frente e você tem que parar. Ou então, às vezes você quer andar um pouco mais e aí a pessoa está andando muito devagar. Ou então é aquele que para de um lado, aí vem outro carro para também do outro lado, e aí você fica sem saber o que fazer e você precisa desse momento disso aqui, ó. Mansidão, paciência. E eu confesso que eu preciso de mais mansidão e paciência. Ainda mais no trânsito. Que às vezes você quer ir embora, quer ir rápido. Mas a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos buscar isso. Só que naquele momento que Paulo estava escrevendo isso,
estava ali de fato existindo algo além, porque as pessoas estavam começando a inventar, a criar, a fazer, a produzir um falso ensinamento. E aí entra um grande problema que nós, como igreja, não podemos permitir que isso nos alcance, que isso alcance a nossa igreja, que o falso evangelho, que falsas palavras, que falsas doutrinas, que falsas questões venham de contra a palavra de Deus. E Paulo, atento, ligado, prestando atenção no povo, nas pessoas, ele percebia o que estava acontecendo, por isso ele enviava essa carta, porque ele se preocupava. Então vai aí alguns ensinamentos nesse versículo. Primeiro, nós temos que ter tudo isso que o texto fala: mansidão, paciência, compaixão, bondade, humildade, mas também estarmos ligados, atentos, se a palavra de Deus está sendo cumprida, se nós estamos exercendo o que a palavra de Deus nos mostra, e não estamos fazendo como aquela galera, com aquele povo que estava fazendo o quê? Trazendo um falso ensinamento, uma prática errônea, errada, divergente, contrariando o que a palavra de Deus mostrava. E nós precisamos, sim, sempre estarmos olhando para dentro de nós e percebendo o que nós estamos fazendo, falando, porque pode acontecer, isso é real, e pode acontecer com determinado tempo, com os passos andando, com a trajetória, com a caminhada. Pode ser que nós venhamos a se acostumar com algumas coisas e perdermos a nossa direção, e perdermos o nosso foco. Inclusive Paulo fala sobre isso, de olhar para Cristo Jesus e tê-lo como alvo, e às vezes nós precisamos voltar para nós e olharmos em nós qual é o nosso centro para que eu e você, para que nós não venhamos sair de fora desse centro. Então, em apenas um versículo, a gente consegue perceber um monte de coisa, por conta desse plano por trás aí do que estava acontecendo. Então, Paulo, ao ensinar o povo de Colossenses, ele também nos ensina, porque está registrado na palavra: se está aqui, cabe a nós vivermos e exercer o que está aqui. Isso aconteceu lá no ano 60, por aí, 62, alguma coisa desse tipo, depois de Cristo. E olha onde nós estamos hoje, em 2021, e a palavra se renova, porque é a palavra de Deus. Não é simplesmente uma história contada, falada, narrada historicamente, mas é a palavra que transforma, é a palavra que muda, que molda, que faz e que traz as realizações que Cristo assim quer. Por isso a palavra de Deus permanece para sempre. É isso que a Bíblia diz. A palavra de Deus permanece. Tudo passará, mas a palavra de Deus permanece. Por isso nós, como guerreiros cristãos, aqueles que buscam a essência de Deus, precisamos estar atentos no que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes, nós erramos, eu, Davi, por omitir algo, por omissão. A gente vê algo acontecendo, a gente vê algo sendo gerado, e a gente espera isso ser gerado, passa-se os 9 meses da gestação, e agora aquilo nasce e começa a ganhar consistência, e nós estamos ali como espectadores, vendo tudo acontecer, e não damos um basta, e não mudamos. Mas a palavra de Deus nos chama para nós não estarmos acomodados, para que nós possamos fazer algo, para transformar, porque nós não podemos permitir com que a palavra de Deus possa ser violentada, trocada, burlada, porque nós, como discípulos de Cristo Jesus, levamos a palavra, como se dizia, a ferro e fogo. Nós não devemos e não podemos negociar a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus, não é a palavra do Davi, é a palavra de Deus, eterna, viva, eficaz, aquela que sonda os corações, aquela que vai mais no profundo, no mais alto, não importa o lugar, a circunstância, mas é a palavra de Deus que faz. E aí, olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20. Se você pode abrir, abra sua Bíblia aí. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20. Também escrito por Paulo, né, Thalita? Paulo
também escreve aí para nos ensinar mais e mais. Olha só o que diz. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20. Só para a gente se situar um pouquinho aqui, quando esse texto foi escrito, lembra que o outro de Colossenses foi escrito entre anos 60 ao 67. Esse texto aqui já é um pouquinho antes, cerca de 10 anos mais ou menos antes que Paulo escreve esse texto aqui, que foi mais ou menos pelo ano 50, 55 depois de Cristo. Então, a gente tem uma diferença de 10 anos, mas nós vamos perceber que a essência continua. Então, olha só, que coisa linda que é a Bíblia, né? 2 Coríntios 12, versículo 20. Pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperam. Temo que haja entre vocês, olha só, temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Olha, perceba que há 10 anos antes, Paulo está falando isso, e 10 anos depois estava acontecendo justamente essas coisas que ele estava predizendo ali há 10 anos atrás, agora com aquele povo de Colossenses. Está vendo como certas coisas vão se repetindo? Por quê? Por minha causa, por nossa causa. Porque nós somos falhos, somos seres humanos, e por isso nós precisamos voltar para nós, olharmos para nós, como eu falei há minutos atrás, porque às vezes nós deixamos de fazer aquilo que a gente até mesmo sabe, mas a gente acaba deixando de fazer, melhor dizendo. Então, Paulo estava falando aqui sobre isso, sobre a arrogância, sobre a desordem, sobre as divisões, as calúnias que depois já estavam acontecendo. E o versículo fala assim, pois temo, ou seja, ele estava com esse temor, esse medo, que isso viesse a acontecer ou que estivesse acontecendo. Lá em cima no texto de Colossenses ele já fala, pessoal, fiquem ligados, porque ele já fala que está acontecendo, as coisas já estavam erradas, deturpadas ali naquele contexto. Aí entra a história da laranja e da banana madura, da laranja podre, né? Ser ou não ser uma laranja podre ou uma banana madura? Olha só, a laranja podre, quando ela se relaciona com as outras laranjas, ou seja, se você pega um cesto com várias laranjas, vocês já viram isso, né? E aí você coloca uma laranjinha podre ali. O que acontece com as outras? Apodrece, né? Começa a contaminar, começa a aflorar nas outras aqueles negocinhos lá, sei lá, o fungo, né? Vai acontecendo umas coisinhas ali não agradáveis, ou seja, uma laranjinha podre começa a influenciar as outras, começa a transmitir as outras. Isso nos mostra que, assim como essa laranja, também uma pessoa com um evangelho deturpado, uma palavra errada, uma intenção errada, uma vontade errada, no meio de várias pessoas, pode sim influenciar. Perceba, pode. Não estou falando que vai com certeza, porque pode. Sabe por que pode? Porque nós precisamos estar firmados na rocha, né? A palavra fala sobre isso. Então, por isso o pode. Mas se nós estivermos meio bambeando ali, meio mais ou menos, meio crente ali, onda do mar, que um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, vai e volta aquela questão, nós podemos ser uma dessas laranjas que vão ser contagiadas por isso, por essa questão ruim. Não sei se já aconteceu com você, mas talvez você já ouviu ou soube de alguém que de repente, começou a ouvir alguma questão, quem sabe até mesmo na igreja, e de repente começou a espalhar isso e até mesmo aumentar essa situação. Isso é a disseminação da podridão, da laranja podre sendo difundida, sendo levada a outras pessoas. E pode ser que você, e bem provável, que você, se ainda não passou,
ou se está passando, você vai passar algum dia, de chegar alguma laranja podre ao seu lado e querer te contaminar. E aí, você precisa se lembrar do que Paulo está falando aqui. E agora, lá no texto de Colossenses, lembra? Olha, eu preciso buscar aqui a Deus, que eu preciso de mansidão para falar com esse irmão, falar, rapaz, olha, não é bem por aí não. E você agora não errar por omissão, mas você mostrar para este que isso está errado e ajudá-lo a voltar para os caminhos de Deus. E também nós precisamos tomar cuidado para que nós, eu e você, não venhamos também ser essa própria laranja podre, de estar também levando. Perceba que eu não estou falando aqui de pessoas que não têm o Evangelho, mas estou falando de quem tem. Porque sim, acontece entre nós. Então, essa é a ideia. Tomemos cuidado, né? Paulo está mostrando, está admoestando, ele está falando para pessoas que conhecem. Então, que nós possamos também estar ligados e conectados sobre isso. Assim também, no versículo, na parte final de 2 Coríntios 12, 20, fala assim, né? Brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Ou seja, tudo isso é o que a laranja podre oferece a outra pessoa. Talvez de uma forma camuflada, talvez de uma forma legal, à primeira instância, em primeiro momento, ao primeiro olhar, mas a podridão está ali. Porque nem sempre a podridão de um fruto está na casca. Às vezes, quando você corta, aí sai aquela minhoquinha lá, tô aqui, e aí você percebe a podridão ali dentro. Por isso, liga o alerta. Liga o alerta mesmo do carro, fique atento. Olha só, e aí, da mesma forma, vem agora a banana madura. E aí eu volto em Colossenses capítulo 3, versículo 12, que diz, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revestindo-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Se você pega uma banana, madura, uma única banana madura, e coloca no meio de várias bananas verdes, aquele cacho ali verde, essa banana madura ajuda a acelerar o processo daquelas outras bananas verdes ficarem maduras. A influência do fruto bom. Aquela fruta boa, no tempo certo de comer, ela influencia também as outras frutas que estão ali verdes. Ou seja, nós precisamos ser como essa banana madura e florescer, e mostrar, e levar as outras pessoas, e contagiar as outras pessoas, porque nós precisamos levar o amor às pessoas. A banana é doce, é algo saudável, e ela ajuda as outras bananas a amadurecerem. Nós também precisamos ajudar as outras pessoas a amadurecerem. Nós precisamos ajudar as outras pessoas a terem sabor. A terra não tem sabor. Eu estava ouvindo esses dias uma pessoa falando isso. A terra não tem sabor. Por isso que nós temos que ser o sal da terra, como a palavra de Deus nos diz, para dar sabor, o tempero ao mundo. Nós, eu e você, nós. Por isso, foque-se nisso que a palavra de Deus está falando, de humildade, mansidão, paciência, influenciar as pessoas. Nós vivemos em um tempo, agora, dos influencers, né, na internet, aí tem um monte de gente sendo os influencers, né? E o que eu e você estamos influenciando? Quem nós estamos influenciando? Quem pode olhar e falar, aquela pessoa me inspira, aquela pessoa me faz me aproximar de Deus, aquela pessoa me ajuda, me orienta, aquela pessoa me mostra o caminho certo. Nós precisamos ser essas pessoas. Porque nós temos a palavra em nós, nós conhecemos o caminho, e agora nós temos que apontar esse caminho.
que é Jesus. E aí, Colossenses capítulo 3, do 12 ao 17, eu vou só citar alguns pontos. Olha só. No versículo 12 fala sobre termos compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. No versículo 13 fala: suportem-se e perdoem. Isso é muito importante. O suportar, o estar próximo, o perdoar. E aí o versículo 14 fala: revistam-se do amor. Versículo 15: sejam agradecidos. E aí um parênteses: como é ruim estar do lado de alguém que não é agradecido. Nossa, dá nervoso. Às vezes a pessoa ganha um monte de coisa, alguém dá, oferece, você ajuda, você faz, você se dispõe, você faz um monte de coisa, empresta, dá, sei lá, várias coisas, e a pessoa não é agradecida. A pessoa é mal agradecida e ainda fica pensando: poxa, né, podia dar um pouquinho mais, né? Uma vez eu estava na rua e eu dei alguma coisa para um rapaz que estava pedindo. E aí ele me falou: pô, mas você não vai dar um não sei o que também? Aí eu fiquei pensando: gente, né? E às vezes nós estamos sendo assim também. Nós recebemos de Deus, e olha o quanto nós recebemos de Deus, e a gente está ainda falando: pô, Deus, me dá mais aí, né? Pô, Deus. E nós não estamos sendo agradecidos. Não estou falando que nós não devemos pedir ao Senhor, mas sim falar com Ele, se abrir, pedir, mas ser agradecido. Muito mais do que um pedinte. Agradecidos. Isso agrada o coração de Deus. Porque isso mostra a intenção do nosso coração. Isso vai mostrar para Deus, para as pessoas, que nós estamos nos achegando a Deus não pelo aquilo que Ele pode me dar, mas pelo aquilo que Ele é em minha vida. Por isso, seja agradecido. E ao versículo 16: ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem e sejam gratos a Deus. Novamente, ele fala de ser grato, mas ele fala também de aconselhar. E para você aconselhar, você precisa saber o que você está falando. Você precisa ter passado por experiências, ter maturidade. E nós, como cristãos, precisamos ter a nossa maturidade em Cristo Jesus. Crescer em Cristo Jesus e sermos então essas pessoas que estarão falando, demonstrando, e muito mais do que falar, vivendo. E aí o versículo 17 fala assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E aí? Você é uma laranja podre ou uma banana madura? Ambas estão influenciando, mas cada uma da sua forma. Se você é laranja, saiba que você pode se tornar essa banana madura que influencia de forma positiva. Porque Jesus Cristo transforma, Ele muda a circunstância e tudo. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Nós precisamos ser transformados por Cristo Jesus. Mas para isso, eu preciso tomar essa ação, essa atitude. Por isso fala aqui: transformem-se pela renovação da sua mente. Nós precisamos fazer a nossa parte. Cristo já fez a parte dele. Eu estou quase terminando. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ao 18 diz assim. Presta atenção, olha só.
Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, ou seja, aquilo que te impedia de enxergar, aquilo que te impedia de sentir a presença, aquilo que te impedia de conhecer e compreender, é retirado. O véu é retirado. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Preste atenção, ali a liberdade. O Espírito do Senhor nos dá liberdade. O Espírito do Senhor que faz com que eu e você possamos nos movimentar e fazer algo, porque é o Espírito de Deus que faz, e Ele nos dá essa liberdade, e Ele tira de nós as dificuldades, os preconceitos, o medo. Inclusive a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, Ele nos dá a alegria, Ele nos dá a força, e Ele, através do seu Espírito Santo, nos liberta. Ou seja, é completo. Né? E aí? Cabe a mim, cabe a nós. E o versículo 18: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Você quer ser transformado em glória pelo Espírito, pelo Senhor? Para isso, você precisa fazer como o salmista em Salmo 51:10, que diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável ou reto. Olha só, Deus cria em mim, porque se for de mim mesmo, é complicado. Deus renova, ou seja, nós precisamos nos renovar em Deus, porque senão nós ficamos muito ali, né, no comodismo. Renova Deus em nós, dentro de nós, um espírito reto, um espírito que faz, estável, que é pleno diante da tua presença, mas um espírito de ação que faça. Essa é a renovação que Deus traz às nossas vidas. Só que aí, novamente, eu te pergunto: você quer? Eu e você queremos? Cabe a nós. E dessa forma, eu quero orar com vocês, para que eu e você possamos de fato ser, como esse exemplo aqui, né? Da banana madura, que influencia, que transforma. Porque eu e você, nós podemos transformar o mundo. Somos chamados para isso. Transformar, levar o amor, levar a palavra e alcançar os corações perdidos. Ao sairmos daqui, a gente vai encontrar um monte de filho pródigo aí na rua, e cabe a nós levarmos a esperança, a vida a essas pessoas. Vamos influenciar. Feche seus olhos, vamos orar. E se você percebe, entende que você precisa ser renovado pelo Espírito Santo, peça a Deus. Se você entende que você está vivendo como essa laranja podre em alguns momentos, peça a Deus para te transformar. Ele pode, Ele é capaz. Por isso, clame ao Senhor. Fale com Deus. Ezequiel capítulo 47, ele fala sobre as águas. Primeiro as águas davam nos artelhos, ou seja, nos tornozelos ali. Depois ela ia para o joelho. Depois ela ia até os lombos, ou seja, a costela. Ou seja, se aprofunde-se na presença de Deus. Não fique só no tornozelo. Não fique só no começo. Mas dê passos para perto de Deus. Jesus, nessa noite nós queremos, ó Pai, te clamar e pedir, Pai, que nós possamos, Senhor, militar por Ti, que nós possamos, ó Deus, nos aprofundarmos em buscar o Teu Espírito. Pai, que nós não venhamos, ó Deus, ficar apenas na superfície, ali no tornozelo, mas que nós venhamos caminhar e
nos aprofundarmos, ó Deus, e nadarmos, ó Deus, no teu rio. Esse rio que é um bálsamo de cura, esse rio que transforma, que liberta, que restaura, esse rio que traz esperança. Pai, que em nome de Jesus nós possamos, como igreja, influenciar, Jesus, as pessoas, a sociedade, mediante a nossa fala, o nosso viver, o nosso caráter, aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, na escola, na faculdade, em casa, na rua, na igreja, Pai, em qualquer lugar, que nós possamos, ó Deus, viver o teu amor, viver o teu evangelho, demonstrando, Jesus, que nós somos, sim, parte do teu reino. Por isso, ó Deus, venha o teu reino sobre as nossas vidas, que nós possamos, Jesus, fazer menção do Senhor a todo momento, Senhor, da nossa vida. Pai, que teu Espírito Santo sobre nossas vidas possa fazer a diferença. Por isso, Deus, traga em nós um coração puro, Jesus. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, para que nós possamos viver em prol do teu reino. Pai, pela tua misericórdia, purifique e santifique as nossas vidas, porque nós sabemos pela tua palavra que o Senhor busca, Senhor. O Senhor está buscando verdadeiros adoradores, mas aqueles que adoram e adorem em espírito e em verdade. Por isso, Deus, que nosso coração possa ser um coração verdadeiro, que busca o Senhor com verdade, com intensidade. Pai, que o nosso clamor possa ser constante pela tua presença. Pai, que nós possamos, ó Deus, a cada dia nos alimentarmos da tua palavra, porque a tua palavra é o nosso Deus resplandecer, é o nosso estandarte. Senhor, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso escudo. Por isso, Deus, assim como a tua palavra nos diz, coloque em nós a tua armadura, para que nós possamos, ó Deus, andar e vencer diante de Jesus das dificuldades, dos problemas, dos pecados. Pai, que em nome de Jesus nós possamos influenciar as pessoas, que nós possamos, ao estar com alguém, levar a doçura do teu amor, do teu evangelho, levar, Jesus, a bondade, levar a mansidão, levar a humildade que o Senhor nos mostrou e demonstrou em vida. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos ser guiados e transformados por Ti. Tire de nós, ó Deus, o medo, a vaidade, qualquer coisa que possa impedir de fazermos o teu propósito em nossas vidas. Pai, que em nome de Jesus a tua glória possa resplandecer em nossas vidas. E que, Deus, eu te peço, Pai, que cada um aqui nessa noite, Pai, que em nome de Jesus nós possamos viver o teu reino. Pai, se tem alguém ainda aqui com dúvida do propósito na sua vida, se tem aqui, Jesus, ainda alguém com medo de se entregar plenamente ao Senhor, eu te peço, Espírito Santo de Deus, toque essa vida, toque esse coração, e Deus transforma. Assim, Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. E amém. Deus abençoe sua vida e bora influenciar essa geração.